Boa tarde a todos. Primeiramente, são as palavras sempre de agradecimento, né? A Deus, a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, pela oportunidade que temos de realizar um estudo em torno do Livro dos Espíritos. A lei de adoração, ela inicialmente, quase todos nós já ouvimos falar dos atos de adoração. Mas quando a gente inicia um estudo sobre o tema, a gente vai percebendo o quanto ele vem se desdobrando junto com o ser humano na sua história. É um tema muito bonito, é um tema que eu acho que a todos elucida a forma como a gente vem tratando esse Pai, como é a busca de nós, criaturas, em torno desse Criador. Essa busca, ela é antiga. Essa busca se iniciou, né, no primeiro arroubo da criatura nas suas descobertas. Buscamos, então, o dicionário para entendermos primeiro o vocábulo. O que o nosso dicionário diz sobre a palavra adorar? E o dicionário fala que é render um culto à divindade, amar ao extremo. Ou seja, como é que nós demonstramos o nosso amor, o nosso reconhecimento a esse Criador? Lei de adoração. Como é que essa adoração ocorre na realidade? Então, nos permita, fizemos um breve histórico, né, uma retrospectiva desse pensamento humano, de qual seria essa origem. Quando na questão 650, que a querida Regina leu, perguntando Kardec aos espíritos assim: origina-se de um sentimento inato a adoração ou ela é fruto de um ensino? Ou seja, foi ensinado ao homem, de alguma forma, a adorar Deus, ou esse sentimento é da alma dele, é da própria consciência, ele brota do íntimo? E os espíritos lhe responderam: é um sentimento inato, como o da existência de Deus. Ele tem a consciência da sua fraqueza, que leva ele a curvar-se diante daquele que pode proteger. Então, o primeiro ponto é perceber que isso é um sentimento que nasce com o homem, né? Como é que isso vem sendo conquistado para ser desenvolvido e ser melhor elaborado? Faz parte também do desenvolvimento humano. Então, se nós olharmos lá atrás, o homem ainda na sua infância espiritual, né, aquele homem primitivo, lá nas cavernas, aquele tempo inicial, nós vamos observar aquele homem olhando para o alto, buscando entender o sol, a lua, as estrelas, as tempestades, o raio. Ele tenta buscar, no primeiro momento, perquirir o seu Criador. Ele já começa esse processo de busca. Os fenômenos naturais naquela época, onde o próprio planeta se organizava, eram fenômenos realmente retumbantes. Então, ao mesmo tempo que ele tremia diante daquele fenômeno da natureza, ele admirava. Ele percebia a grandiosidade daquilo ali. Então, o que ele passa a fazer? Ele treme e, ao mesmo tempo, admira. Com o passar desse pensamento humano, esse pensamento foi sendo mais elaborado, esse pensamento foi sendo mais contínuo, possibilitou os primeiros contatos dos espíritos com esses homens. Esses espíritos, então, através da intuição, através das luzes, possibilitou a esses seres um novo leque de descoberta, de possibilidades. Então, o que esse ser humano não entendeu como aquilo acontecia? Esse primeiro contato. Isso foi muito complexo para aquela criatura naquela época. Então, ele passou a exaltar tudo aquilo que ele desconhecia. Ele colocou na casa do sobrenatural. Então, ele passou a exaltar o fogo, que ele não entendia, ele exaltou os raios, ele exaltou o vento, ele exaltou as forças da natureza como um primeiro ato de adoração. Então, tudo aquilo que ele desconhecia, ele passou a exaltar com esse sentimento de adoração. Então, podemos entender o primeiro sentimento de adoração do homem no processo de exaltação dos fenômenos naturais.
Depois esse homem, ele passa a ter a necessidade de ter um Deus palpável, materializar esse espírito. Então é onde ele começa a focalizar a sua atenção para as coisas, para os animais, e começa a idealizar estátuas. Ele começa a fazer desenhos. Já é o início do espírito artístico do homem, né? Então, nessa busca de idealizar, de materializar, entra um segundo processo, que é o da idolatria. Idolatria é culto aos ídolos. E ídolos são objetos ou estátuas, qual você cultua como se fosse um deus ou uma deusa. Acreditava-se que naqueles objetos, né, habitavam espíritos. Por isso o culto àqueles objetos. Da mesma forma que se cultua pessoas. O que é um ídolo pessoa? São aquelas pessoas que nós demonstramos um apego excessivo, uma retribuição excessiva, um amor excessivo. Também é um ídolo. Então nós vamos ver que assim começam a surgir os primeiros deuses, né? Nesse processo de idolatria. Os Elohims, os Baals, as Dianas, os Cronos, né? Com essa poesia do pensamento humano, foi se desenhando a mitologia, mas sempre buscando um centro de poder mantenedor de todas essas coisas. Eles queriam um centro. Vem a mitologia, né? Com um grande deus principal, Zeus, e depois chamar-se Júpiter. Esse sempre foi a busca da criatura humana. Os povos naquela época, né, eles eram politeístas. Então vamos entender a palavra. Teísmo, nós sabemos que é a doutrina religiosa que se baseia na existência da crença em Deus. Teísmo. Poli, mais de um. Então o politeísmo é uma doutrina religiosa que permite a existência de mais de um Deus. Os povos naquela época eram politeístas. Eles tinham vários deuses. E aqueles deuses, eles eram tratados como reis. E os reis tinham um caráter humano. Alguns eram bons e outros eram tidos como maus. Lógico que os deuses malvados, para eles se acalmarem e se tornarem mais mansos, eles precisavam ser bajulados, precisavam ser presenteados. Né? Aí os deuses mais bravos ficavam mansos. Mas, em contrapartida, os deuses bons, se eles fossem esquecidos, eles ficavam enraivecidos e iam se tornar maus. Então, precisavam também ser bajulados. Começa-se o processo, então, de bajular a barganha com o divino, a troca com o divino. O que vai ocorrer? Os sacrifícios, como forma de aplacar a ira desses deuses. Inicia-se com sacrifícios animais, depois passamos para os sacrifícios de pessoas humanas, lógico. Eles entendiam que o sacrifício, né, ele era proporcional à importância da vítima. Por isso que vemos que mais tarde se sacrificavam homens, depois eles faziam preferências por mulheres virgens, depois a preferência por crianças em relação à pureza, ou quando aquelas terras eles sofriam um processo de escravidão, o líder daquele povo que ia ser sacrificado, o valor e a importância da vítima estava ligado ao sacrifício. Nós temos que entender que essa crueldade toda que ocorreu dos sacrifícios, ela é explicada na busca dessa criatura pelo seu Criador e no não desenvolvimento do senso moral. Né? Isso a gente tem que estar claro, que essa criatura não tinha esse senso moral desenvolvido. Isso ele foi buscando as diversas formas. Começou então com a exaltação, que era exaltar aquilo que não conhecia, materializar através de ídolos e ofertar através do sacrifício. Esse é um processo da adoração.
Ao lado daquele povo politeísta, nós vamos encontrar o povo hebreu, né? Que desenvolvia a ideia de monoteísmo, um único Deus, o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos, Yahvé. Se nós formos ao Antigo Testamento, vamos encontrar a figura de Abraão, né, recebendo Deus, com ele se entendendo, e esse Deus, através de Abraão, lhe dá uma ordem que ele, pela sua fidelidade, cumpre: sair da sua terra de Ur e ir em busca de uma terra prometida, terra de Canaã. E Abraão faria isso. É o feito, então, um momento de aliança entre Abraão e Deus. Deus diz para ele que aquela terra vai ser a herança dele e de toda a sua prosperidade, a terra de Canaã. E essa aliança necessita que aquele povo preste fidelidade a esse único Deus. Abraão, então, Deus passa a chamá-lo de Abraão, porque ele é o pai de uma grande nação, a nação dos judeus, a nação dos hebreus, primeiramente. Essa aliança é com aquele povo passa a ser o escolhido, aquele povo, ele tem uma história lindíssima, que é um povo que passou também por vários processos, né, de ser escravizado, de ser as suas terras tomadas em busca sempre dessa Canaã, e ele esteve sob a influência religiosa de povos politeístas e idólatras. E ele não conseguiu se manter afastado disso. O povo judeu participou da idolatria, participou inclusive de sacrifícios humanos. Quando foi a chegada, então, né, da lendária figura de Moisés, que é o organizador desse monoteísmo. Nós vamos ver Moisés, né, esse legislador, essa figura com uma energia para tirar aquele povo do Egito, o qual estava escravizado, e ficar com esse povo durante 40 anos no deserto, sem pátria, sem lar, sem noção de identidade. Foi necessário, então, que Moisés, como um grande legislador que era, estabelecesse leis severas e métodos rigorosos para que se mantivesse a ideia de um Deus único e mantivesse aquele povo sobre uma questão de disciplina. Já imaginou manter aquele povo 40 anos vagando como nômade num deserto? Era necessário uma disciplina para eles se aprenderem a conviver. Então eram leis severas. No Antigo Testamento, a gente percebe em Êxodo, que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas, né, de Deus, que na realidade eram os emissários do Cristo, já que Moisés possuía uma elevada faculdade mediúnica, ele recebeu através do processo mediúnico. Quando ele desce do Monte Sinai, o seu povo já tinha retirado as argolas de ouro, todas, fundido e transformado no bezerro. Quando ele desce do Monte Sinai com aquelas tábuas, o seu povo, né, trabalhado há tanto tempo, estava idolatrando o bezerro de ouro. A ordem de Moisés é: matem todos os idólatras. Então é aquela matança que se conhece da Bíblia, dos idólatras daquele momento. Mais uma vez, a gente tem que entender que era para manter a ideia de um Deus único, essa lei severa, e essa ideia do Deus único propiciar a chegada de Jesus. Jesus necessitava chegar num povo que entendesse a um Deus, para que a sua lição de amor fosse melhor compreendida. Bem, chega Jesus ao mundo, o Espírito de maior grandiosidade que esse planeta já recebeu, descendente da casa de Davi, ele vem para definir
o caminho, né, das verdades divinas. É ele que vai fazer essa definição. É uma segunda revelação. Ele não foi compreendido pelo seu povo. Por que que Jesus não foi compreendido pelo seu povo? Porque os judeus, com a questão do orgulho da raça, né, eles misturaram numa panela só, num cadinho só, as leis morais que foram recebidas por Moisés no Monte Sinai, que são as leis, né, oriundas do plano divino, com as leis civis, com as prescrições, aquelas que serviam para a manutenção da ordem e da disciplina daquele povo. Eles misturaram aquilo e não sabiam mais discernir nem diferenciar o que era a lei eterna e o que era uma lei provisória, né? Eles não entenderam o transitório, eles misturaram o divino com o humano. Sendo assim, a chegada de Jesus, Jesus proclamou para aquele povo: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Jesus referia-se ao cumprimento da lei moral. Ele veio para justamente dar cumprimento da lei moral. Jesus vai transcender a questão, então, de religião e adoração ao Pai. Ele não veio mais para um homem, ele não veio mais para um povo e uma nação. Jesus veio para a humanidade. Ele não estava mais discutindo a questão de uma terra, de uma nesga de terra. Jesus veio fazer o convite para as várias moradas do Pai. Jesus espiritualiza e transcende a questão do ato de adoração. Nós vamos perceber no Evangelho, em várias passagens, Jesus extirpando da mente dos seus discípulos, né, esse apego à lei, a essas tradições, a essa superstição, a essas crendices. Ele coloca o povo para refletir, para pensar na questão do sábado. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Ele questiona o excesso da limpeza das mãos em relação à pureza do coração. Jesus questiona os jejuns. Jesus bota para refletir aqueles sacrifícios que ocorriam dentro do templo do pai dele, quando ele expulsa de lá os vendedores. Ele coloca para nos questionar as oferendas. Então, a vinda do Cristo foi para dar uma sacudida naquele pensamento. Nós percebemos na passagem belíssima do Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus e a mulher de Samaria. Jesus se encontrava sentado na fonte de Jacó, e aquela terra pertencia a Jacó, que deixou de descendência para José. Chegando uma mulher samaritana, buscando água no seu cântaro, ele lhe pede de beber. E a mulher estranha, e a mulher fala assim: ué, sabes que sou samaritana e tu és judeu? Os samaritanos e os judeus não se entendiam. E Jesus conversa com a mulher sobre a questão das necessidades, que as necessidades do samaritano e dos judeus eram as mesmas. Jesus conversa com aquela mulher sobre o oferecimento a ela da água viva, da água da vida. Que quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Que água é aquela senão o seu evangelho, que não os seus ensinamentos? Porque quem bebe do ensinamento do Cristo nunca mais tem sede de outro conhecimento. Realmente se dissenta para o resto da vida. Então Jesus foi oferecer essa água viva. E essa mulher, conversando com ele falou uma particularidade da vida dela, sobre a questão dos maridos que ela já tinha tido, e ela percebeu que aquele homem era um profeta, que aquele homem tinha um conhecimento. E ela então lhe questiona: mestre, qual é o melhor lugar para adorar a Deus? Os samaritanos dizem que o melhor lugar para adorar Deus é no Monte Gerizim, enquanto os judeus ortodoxos dizem que o melhor lugar é o Templo de Jerusalém.
A questão dela era uma dúvida. Qual o melhor lugar? Que Jesus fala assim: crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Jesus ensina então a adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, a explicação do mestre em todo o seu evangelho, em momento nenhum, ele permite compactuar com o erro de crença, tradição e superstição e divisão daquele povo. O tempo todo ele demonstra a necessidade de transcender os atos externos e espiritualizar essa religião, trazer para dentro essa forma de adoração. Aprender a adorar o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai como primeira virtude da criatura a ser conquistada, a fidelidade a esse Pai. Podemos, então, a terceira revelação, se entendermos que Moisés, com o decálogo, foi a primeira revelação do plano espiritual, Jesus, a segunda revelação com o seu evangelho de amor, e o Espiritismo, a terceira revelação com Allan Kardec, codificando o ensinamento dos Espíritos para todos nós. Vamos ao dicionário espírita Palhano Júnior ver o significado da palavra adoração. Contrapartida com a questão 649, que a Regina leu, em que consiste a adoração? No livro dos Espíritos, os Espíritos responderam: na elevação do pensamento a Deus. Deste pela adoração aproxima a sua alma. Então, elevação do pensamento a Deus. Palhano diz: para o espírita, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, pois pela oração. Então, qual é a forma de eu levar meu pensamento a Deus? Oração. Nós podemos falar que é uma via fluídica, rasgando uma vereda fluídica até o Pai. Levamos a alma a se aproximar dele. E Deus, para ser adorado, ele nos quer duas coisas. O primeiro, o reconhecimento da sua paternidade divina. Então, para adorar a Deus, é necessário reconhecer a paternidade divina. Quando Jesus nos ensinou com a oração, Pai Nosso, o nosso Pai Nosso, Pai, nós reconhecemos essa paternidade divina, sabendo que não estamos abandonados, sabendo que nenhum de nós se encontra sem esse amor do Pai, nenhum filho está abandonado. Segundo momento, que se faça a sua vontade. Reconhecer a paternidade divina e fazer a vontade desse Pai. Aí é que às vezes complica para a gente, né? E o Jesus nos ensinou na oração dominical: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. E a gente? Será que a gente, quando fala, seja feita a sua vontade, a gente realmente, que vontade é essa? Se ele nos mandou e enviou um filho para ensinar o seu evangelho de amor e caridade com o próximo. Eu só vou conseguir fazer a vontade do meu Pai quando eu conseguir amar esse próximo. Quando eu conseguir ter uma relação com ele de amor, do que eu desejo para mim. Então eu vou fazer a vontade do meu Pai. Jesus, quando estava no jardim, sentindo o momento mais próximo do seu sacrifício, ele fala ao Pai, Abba. Abba é uma palavra grega que significa papai. Então ele dizia, Abba, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres que se faça. Olha a grandeza dessa passagem. Quantas vezes nós falamos, Pai, afasta de mim esse cálice, tira
A gente prefere sair, a gente prefere matar, a gente prefere passar por cima para não enfrentar. E Jesus nos fala, mas que seja feita a sua vontade. Olha o ensinamento de obediência, fidelidade e confiança que seria feito o melhor na vida dele. O melhor foi o sacrifício. Porque nós não conseguimos ainda transcender o ensinamento desse. Como que o melhor é a cruz? Não, nós só vimos aquele símbolo de madeira. O melhor foi ele ter vivenciado, exemplificado todo o amor para uma humanidade. Então, aos poucos, com Jesus, nós vamos aprendendo a substituir a palavra adorar pela palavra amar. Quando Jesus sintetiza o mandamento e nos fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele não fala mais em adoração, ele fala em amor, ele fala em doação. Eu não tenho como amar esse Deus enquanto eu não conseguir amar aquele próximo que me incomoda, aquele próximo que eu posso chamar de convivência difícil, aquele próximo que aciona em mim o meu lado ainda sombrio. Essa consciência a gente tem que ter. De voltar e recapitular a lição. Temos que aprender a amar. Essa é a lição que nos compete a cada dia. Nas nossas relações familiares, religiosas, profissionais, trabalhar essas relações. Se então nós pudéssemos perceber como é que esse sentimento de adoração foi sendo desenvolvido no pensamento humano, vimos lá atrás o politeísmo, através da exaltação, através dos ídolos, através dos sacrifícios. Vimos a fase do monoteísmo, iniciando o povo hebreu, o povo judeu, que nos legou essa maravilhosa herança e conquista de pensamento que foi o monoteísmo. A partir dele foi possível a primeira revelação com Moisés, com as tábuas, com os 10 mandamentos, com o decálogo. Lá na época se dizia, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, naquela primeira revelação do monoteísmo, já de Moisés, Deus já proibia e deixava claro a necessidade de extinguir com aquela adoração, com aquelas imagens, com aquele tipo de culto prestado em sua homenagem. A segunda revelação é o Cristo, com o seu evangelho de amor, nos ensinando a amar Deus em espírito e em verdade. A terceira revelação, Kardec, com a codificação dos espíritos, nos ensina a reviver o evangelho do Cristo, a reviver esse cristianismo, a repensar nessa adoração e nesse amor. Então, chegamos aos dias de hoje e podemos perguntar assim, e nós? Como é que hoje nós temos trabalhado esse sentimento de adoração ao Pai? Encontramos, no livro Pai Nosso, um breve trecho, chamado Perigos Sutis, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e ele continua assim, as crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espírita, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Por que é um processo de paralisia da alma? Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não é mais imagens nos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para as cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através de qual inúmeros trabalhadores têm resvalado
para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criar certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação, atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituem o tema central. Olha, belíssima página que nos serve para todos os espíritas repensarmos sobre isso. O tema central da nossa vida é Deus, o resto é acessório. Agradecemos aos amigos encarnados que já desenvolveram possibilidades imensas à nossa frente. São eles que nos conduzem, são eles que nos ajudam, mas eles são também irmãos de caminhada que estão em processo de crescimento. Assim como esses espíritos que com o seu amor vêm nos conduzindo em tantas casas espíritas, em tantos tempos. E ele diz, condição de aperfeiçoamento relativo. Nós já não estamos no grau máximo, aqui ninguém se encontra, senão não estava no planeta Terra. Então a criatura humana às vezes busca os ídolos num médio, o ídolo num cantor, num artista, num político. Olha o perigo sutil que isso se encontra. Você encerrar sua possibilidade de crescimento e se tornar um discípulo fiel de uma criatura humana que tem todo o mérito, mas tem as suas dificuldades a serem trabalhadas. A adoração é ao Pai. Essa é a virtude do cristão. A todos nós devemos o respeito, devemos o nosso amor, devemos a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, as nossas melhores vibrações, porque são com esses amigos que seguram na nossa mão e nos ensinam a caminhar. Mas não nos esqueçamos que fidelidade é a Deus, no sentido irrestrito desse amor. É essa busca que a criatura humana vai ter que fazer. Outros ídolos que perturbam também a paz, acontece. Quantos homens que são ambiciosos, que idolatram os cheques, os lucros, os votos, não são ídolos? Esses homens viciados que idolatram a bebida, o sexo, a perversão, os entorpecentes, não fazem disso um ídolo? São infelizes pessoas que se devotam ao ponto máximo. E o ponto máximo é o seu auto-sacrifício. São esses os idólatras do bezerro de ouro que sacrificavam a tudo e a todos na busca de uma satisfação insana de prazeres e gozos. Então nós podemos perceber que essas pessoas vão sacrificar família, vão sacrificar profissão, vão sacrificar o seu próprio corpo físico em busca dessa satisfação desses ídolos. É um perigo que temos que nos aperceber? Sim. Porque a nossa concepção não pode ficar apenas no ídolo, né? A questão da estátua, a questão do santinho, a questão da foto. A nossa questão de culto, ela vai muito mais além. Quando a gente entrega para o outro, para aquela imagem materializada, para resolver as minhas próprias necessidades. A questão 656 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, a adoração individual, 657 é vida contemplativa. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? São essas criaturas que vivem
em retiros o tempo todo, contemplando a Deus. Não fazem mal a ninguém, hein? Responderam os espíritos, não. Perguntou se tem algum mérito essas pessoas perante Deus. Os espíritos responderam, não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. É amar a Deus amando ao mundo de Deus. Nós trouxemos, dá tempo, do livro Contos desta e de Outra Vida, do irmão X, uma página sobre essa questão dessas pessoas que às vezes ficam contemplando Deus. E algumas vezes a gente, quando se encontra nesses centros mais urbanizados, nesses trânsitos meio caóticos, né, numa vida meio complicada, tem vontade de, eu queria tanto ir lá para cima, para uma montanha, para um Tibete da vida, e ficar lá só pensando em Deus. Primeiro que não vai ter ninguém ao meu redor para eu incomodar, já vai ser bom. Já é um bom começo, que eu não vou incomodar ninguém, ninguém me incomoda, eu fico melhor, porque eu não tenho que conviver. Então, o irmão X, ele veio com um conto chamado Exame de Virtude. Óculos, né? Narra-nos um episódio autêntico que certo orientador do mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para determinada cidade, cujos habitantes se chafurdavam em vícios e enfermidade de toda espécie, com a recomendação de prestar-lhes concurso ativo. 2 lustros correram, e porque as notícias do burgo fossem cada vez mais inquietantes, o guia do povo chamou o enviado, que compareceu numa atitude hierática, mostrando uma túnica lirial e no semblante mortificado de jejuns, a rigorosa observância da lei. Então, o orientador manda o discípulo lá. Esse discípulo, ele conhecia toda a lei dos profetas e ele se apresenta na rigorosa observância da lei. Então, o orientador fez as primeiras perguntas, né? Respondeu então grave o discípulo: mestre, para dar exemplo de virtude, eu retirei-me para o campo, onde todos sabem que eu existo. Aí o orientador falou assim: compreendo, disse o mentor, a solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, sem ligação com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio. Então, a conversa continuou. Para não errar, eu vivo em completo mutismo, no fervor da oração. Então, disse o mentor, medida essencialmente importante. A gente tem que aprender a calar, né? Mas, ainda que temos que aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Expondo a pureza do meu sentimento, visto-me exclusivamente de branco. Aí o mentor falou, costume honroso. No entanto, isso não deve impedir que a nossa roupa se nedoe no trabalho de ajuda aos outros para ser novamente lavada em momento oportuno. E ele continuou, minhas refeições são apenas de ervas. E o mentor falou, hábito excelente. Contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas da alimentação comum, embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir aos desregramentos, usando a carne, o leite, os ovos, as folhas, os frutos e as raízes dos animais e das plantas, tão somente na cota indispensável à manutenção da existência. Nisso o discípulo continua, durmo sem qualquer agasalho, fustigando as tendências inferiores. E o mentor diz, louvável propósito, mas na preservação da saúde orgânica, é justo repousar nos moldes que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça um maior rendimento para o melhor. Aí ele continua, olha, faço muito mais. Eu tenho o leito eriçado de pregos, castigando a volúpia da carne. Aí o mentor falou, nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos, na prestação de serviço ao próximo,
para que a nossa luta não seja vã. Nisso o pupilo ficou silencioso e o chefe indagou a ele: e a tarefa que te incumbiste? Aí ele falou: mestre, replicou ele, né? Sinceramente, devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomam o tempo todo. Nesse momento, um belo cavalo de pelo entrou no átrio da casa, conduzindo um pobre ferido, cujas últimas energias o deserto esgotava. O velho orientador comandou as providências iniciais de socorro, trouxe esse discípulo à frente do soberbo animal que escarvava o solo e falou com bondade: pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza, não se expressa em linguagem humana, veste-se todo em cabelo cor de neve, come apenas a erva que brota do chão, dorme ao relento, é calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, ele é companheiro de viajantes fatigados e ainda agora acaba de retirar um mercador prestimoso da areia do deserto. Em seguida, o orientador foi para o interior ajudar o recém-chegado, deixando o aprendiz a meditar quanto à vacuidade da virtude vazia. Então, o cavalo fazia a mesma coisa, né, que ele fazia, só que tinha a questão da utilidade. É esse excesso de tempo gasto com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Hoje nós sabemos não ser mais possível, né, adorar a Deus com ritos, com encenações, com sacrifícios, num determinado lugar, numa determinada posição, se eu estou para o Oriente, se eu estou para o Ocidente, se eu estou em pé, se eu estou embaixo, com aquelas ladainhas intermináveis, aquela oração que o coração nem participa, é mecânica, com aquelas procissões, com aquelas promessas de sobe escada de joelho, de cabeça para baixo. Nós já entendemos que isso foi um processo, uma busca do crescimento espiritual de acordo com aquele senso moral. Ontem, como disse Paulo, nós fomos meninos. Hoje não somos mais meninos. Hoje nós crescemos e não podemos continuar a fazer coisas de menino. E tem gente que continua com senso moral ainda embotado. Nós sabemos que ainda existe, infelizmente, né, acontecimentos de sacrifícios. Por mais quantos séculos foram passados, nós vamos perceber que é o desenvolvimento do espírito, é o desenvolvimento do senso moral, e que nos cabe buscar e desenvolver, porque ele não vai parar como uma nuvem em cima da minha cabeça e vai despejar crescimento espiritual. Eu tenho que ir buscar. Todos nós que nos encontramos aqui hoje, buscamos esse Deus. Buscamos entender a sua lei. Buscamos entender essa lei de amor que foi enviada pelo seu Filho. Buscamos tentar vivenciar. Primeiro, a gente raciocina sobre ela. A gente traz para casa mental. Lemos os livros, ouvimos as palestras, ouvimos a lei. Raciocinamos sobre o fundamento dela, sobre a lógica, sobre as possibilidades e começamos a caminhar nesse vivenciar. Como Leon Denis nos diz, não basta saber orar, não basta conhecer os livros, é preciso vivenciar o ensinamento. Porque a conta não é da criatura com o seu vizinho, comigo ou quem quer que seja, não. É com ela mesma. Porque quando ela cresce, ela bebe mais dessa água viva e se liberta de outras questões que estão a mantendo presa nessa materialidade. É um salto no crescimento evolutivo, se pudéssemos dizer assim. Jesus nos falou, né? Tem uma passagem na Boa Nova,
depois que ele fala amar o Pai em espírito e verdade, em qualquer hora, lugar, de forma individual ou coletiva. O importante é adorar o Pai fazendo a sua vontade, né? Não importa se eu adoro o meu Pai individualmente ou de forma coletiva. Eu tenho que adorar esse Pai em espírito e em verdade. Jesus falou: meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Além de que conhecemos da lei, a vontade do Pai, conhecemos a vontade do Pai pela lei, conhecemos a vontade do Pai pelos profetas, conhecemos a vontade do Pai se manifestando em cada instante da nossa vida. Em todo o roteiro que o Espírito vai ter que caminhar, na menor circunstância, ali se encontra a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, quando o dia está de sol, bonito, quando o meu dinheiro está dando passar do terceiro dia, quando meus filhos me obedecem tão bem, quando a família está naquela época de Natal, todo mundo feliz, é ótimo. Ali o crente interpreta a facilidade de ser fiel à vontade do Pai. Agora, nós só vamos conseguir demonstrar a nossa fidelidade ao Pai nos instantes que se mistura essa alegria com as amarguras da vida. É no momento de tormento, é no momento que tudo parece perecer, aquele momento que parece que nada dá certo, naquele momento da perda, que a gente perde as pessoas que a gente mais ama, ali é o momento de testemunhar a tua fidelidade ao Pai. E o espírito humano, em várias encarnações, ele vem com a concepção dessa fidelidade, trazendo para o seu nível de conhecimento que é eterno. Então, pelas várias passagens pela terra, nas vezes que não fomos atendidos os nossos caprichos, rebelamos contra esse Pai, blasfemamos contra esse Pai, falamos para ele retirar o cálice do sofrimento, porque senão não mais o seguiríamos. E quando não fomos atendidos, abandonamos esse Pai e deles falamos mal, e dele amaldiçoamos. Quantas vezes? Pai não poderia ter feito isso comigo. Não é meu Deus, abandona esse Pai. E a experiência de espíritos imortais nos mostrou que ele respeitou a nossa vontade e nos fez sentir sozinho. Veio o sentimento do abandono, veio o sentimento de solidão, veio o sentimento de vazio. E como é inato do sentimento humano, Deus, isso vai se renovar sempre. E nasce-se outra vez, e repete-se erros, e com esses erros se aprende que mesmo não atendendo os meus caprichos, o meu Pai me ama e quer o melhor para a minha vida. Aquilo me contraria, mas a visão dele transcende o que eu não vejo naquele momento. Quando eu aprendo a obedecer essa vontade, ser fiel à sua vontade, eu descubro que eu sofro sim, eu tenho perdas sim, mas é diferente. Ele me sustenta na luta da perda, da dor e do sofrimento. Esse sustento, que se chama fé e confiança, é que está sendo conquistado pelo Espírito. Vai ser conquistado de encarnação em encarnação. Não é mais o rebelde que sente isso. É o filho dócil e disciplinado. Seja feito, Pai, a sua vontade, não a minha. Como um filho que nós cansamos de ensinar em casa, darmos os exemplos, e eles seguem e a gente tem que respeitar, e eles vão lá e metem a cara às vezes numa parede. Ele tem que respeitar o crescimento, até que ele reconhece a maturidade dos pais, reconhece o amor que os pais devotam àquele filho e passam
a confiar nele, a segurar na mão dele na hora do sofrimento. É tipo, me dê a tua mão para passar esse momento mais sombrio da minha vida. Portanto, nós podemos então entender que o altar de Deus não circunscreve-se a nada material. O altar de Deus é o universo inteiro. O universo inteiro. E que nós possamos, sim, como aprendizado diário, ao levantarmos, falar: Pai, o que tu queres de mim hoje? O que tu queres que eu traduza da sua vontade? E seja essa tradução um sorriso ou uma lágrima, mas que nós colocamos do fundo do nosso coração todo o fruto da nossa vida. Se possamos, então, oferecer a Deus algo importante, ofereçamos o nosso coração àquele que representa Ele, que são todas as criaturas que compõem o nosso universo. Que dessa maneira, então, Jesus a todos nos abençoe, que possamos a cada dia cumprir a vontade do nosso Pai. Graças a Deus.